A relação catequese-comunidade. Depois, a experiência da palavra de Deus. Eu aqui vou passar à frente. A catequese tem que proporcionar, eu defendo muito, já me têm ouvido, uma catequese fortemente bíblica. A catequese tem que proporcionar um encontro com a palavra de Deus. E todos os documentos nos pedem isto. O Diretório-Geral diz que a catequese deve embeber-se, premiar-se com o pensamento, com o espírito, com as atitudes bíblicas e evangélicas. E depois diz mais, a catequese deve ser uma autêntica introdução à Lexio Divina, isto é, a leitura da Sagrada Escritura feita segundo o Espírito que habita na Igreja. Portanto, reforçar, e peçam aos vossos catequistas para reforçar a dimensão bíblica da catequese. E o que é que isto tem a ver com a Eucaristia? Tem tudo. Porque quando as pessoas dizem assim, a minha missa não me diz nada, não é a única, mas uma das razões por que diz nada é porque a linguagem da missa é fortemente bíblica. Eles nunca tiveram contacto com essa linguagem. Isto é decisivo. Eu estou completamente convencido, não é que eu seja muito convencido, mas estou completamente convencido que um dos grandes dramas da catequese foi ter abandonado uma linguagem fortemente bíblica. Como é que nós podemos educar? Reparem que a Bíblia foi a forma como Deus escolheu para dizer, não é? Como é que nós podemos educar alguém para a forma como Deus se diz, desde pequenino, não tivermos em contacto? Como é que eles podem perceber um símbolo na Eucaristia se não têm um contacto assíduo, uma linguagem simbólica, parabólica, etc, etc? Até do ponto de vista linguístico e gramatical, isto tem imensas influências. Todos nós sabemos que a linguagem da Eucaristia, das orações, etc., é de inspiração bíblica, fortemente bíblica. E nós temos que ter uma educação bíblica para que a linguagem até simbólica da Eucaristia faça sentido. Deus escolheu dizer-se também no símbolo, na metáfora. Isto, a gente hoje tem imensos problemas a nível de ensinar os miúdos. Eles têm dificuldade de ver Deus nas metáforas da vida. Porquê? Porque eles não têm contacto no seu dia-a-dia educacional com uma linguagem parabólica, etc, etc. Reparem que a gente até faz uma coisa, não queria falar disto agora, mas falo já, pronto. A gente até faz uma coisa que é a pior coisa que se pode fazer na missa. Do ponto de vista educacional. Reparem, digam lá se não é assim. Eu também faço. Eu também faço. Quando os miúdos vão na missa com crianças, quando os miúdos levam os símbolos, há sempre alguém no lambão a explicar o símbolo. Isto é a mais pura das contradições, porque o símbolo ou fala por si, ou se dá uma pequenina explicação, ou então estamos a destruir o simbólico do símbolo. E porquê que a gente faz isso? Não é porque somos estúpidos, é porque os miúdos não vão lá. Porque nós não os educamos numa linguagem que Deus se diz de tantas formas. Portanto, insistir na catequese bíblica não só é essencial para as razões óbvias, que é a palavra de Deus, para uma contemplação bíblica, aqui no sentido da palavra de Deus, para uma alfabetização bíblica, para uma educação litúrgica. E um dos grandes maus da catequese foi ter posto a palavra de Deus de lado e a trocar por historinhas. Às vezes Bem, não posso cortar. Tenho que avançar. Conto, está bem, conto porque acho que é importante. Às vezes a malta nova vem ter comigo, Pato Paulo, digo lá, vamos fazer uma noite de oração. Escolha-nos aí um poema, que eles sabem que eu gosto de poesia, de ler. Escolha-nos aí um poema para a noite de oração, uma história. Tens um salmo, tens uma parábola, para que é que tu substituis por outra coisa? E nós houve uma altura na catequese, graças a Deus isso está a passar, que substituímos a palavra de Deus por historinhas, para levarem à palavra de Deus, quando a própria palavra de Deus está cheia de histórias, com linguagens diferentes, poéticas, simbólicas, parabólicas, etc, etc. E agora admiramos que eles olhem para a linguagem da liturgia como um boi com um palácio. Pois claro, nunca ninguém nos educou. Quando a gente vê um campo a ser lavrado, queremos mais bela metáfora de Deus. Pois Deus escolheu-se dizer-se por estas parábolas. Isto está-se a pagar muito caro, na educação em geral. Porque hoje temos uma geração que não tem contacto com linguagens diferentes a não ser a visual. Quando olha para um campo a ser lavrado, só vê um homem e uma charrua, não vê mais nada.
Bem, passa à frente. Penso que já perceberam estes paralelismos que eu tentei fazer. Esta é outra experiência que eu sinto que é que acontece melhor, mas que também é decisiva para a educação litúrgica e para a catequista, que é a experiência do anúncio do amor de Deus, não é? A experiência de se sentir, falta ali uma palavra, peço desculpa, amado por Deus. Oh, não, está a seguir. É uma experiência que é fundamental que a criança tenha, criança ou qualquer catequizante tenha. Que as nossas paróquias, há crianças, penso que vocês sabem isso até melhor que eu, porque lidam diretamente. Há crianças que o único espaço de amor, de reconhecimento, de paz que têm é aquele momento em que então vão à igreja, que têm vidas e famílias completamente. E levá-los, a educá-los para este sentido de estar agradecido de Deus e da gratuidade é essencial para um ato que é pura ação de graças. E esta gente hoje precisa, eu vejo, por exemplo, no meu tempo, estou aqui, já temos falado nisto nós, nos nossos encontros. Quando a gente tem atividades com a catequese e há almoço partilhado, antigamente todos punham as coisas em cima da mesa. Agora põem as coisas e ficam à frente do lanchinho que eles próprios trouxeram. O pão não é deles, coitados. Mas este sentido do dom, do agradecido, se não se educa na catequese, como é que eu reconheço a Eucaristia como ação de graças? E como é que eu reconheço que na Eucaristia é a grande ação de graças da Igreja pelo dom de Nosso Senhor Jesus Cristo? Há aqui dinamismos pedagógicos da própria catequese que são decisivos para que a Eucaristia seja centro e para que a catequese seja educação para. Falta ao principal, eu deixei para o fim de propósito, que é a experiência do encontro com Deus. A catequese tem que proporcionar estas experiências. Não só na Eucaristia, os retiros, exposições de Santíssimo. A gente acredita. Eu às vezes penso que somos nós, quando digo nós mais responsáveis na igreja, já não acreditamos. Temos que desenvolver uma pedagogia da espiritualidade. Temos que pôr esta gente, logo desde pequeninos, em contacto com o Senhor. Dar-lhes tempos de silêncio, tempos de escuta, tempos de oração. A dimensão contemplativa e celebrativa da catequese. Este não está propriamente com ar contemplativo, está mais com ar de quem fez alguma e está a pedir perdão. E nós escolarizamos a catequese de tal maneira, agora estou a exagerar, que deixamos que a catequese proporcione momentos diretos de encontro com o Senhor. Às vezes vale mais um retiro bem feito durante um dia e que eles possam rezar um bocadinho. Desde pequeninos, começar a cultivar o silêncio, o encontro com o Senhor. Isto é tão importante e nós aqui estamos a pagar uma fatura cara, uma racionalização da catequese, fruto, eu não queria dizer isto, pode parecer mal, fruto de uma pedagogia francesa que era lá, alicerçada no método antropológico para a catequese, que, como se vê pelo caso de França, não deu frutos nenhuns, e nós, graças a Deus, ainda fomos a tempo. Que experiências concretas de encontro com Deus, e não falo só da Eucaristia, essa é por excelência a maior, estou a falar dos retiros, das celebrações da palavra, das noites de oração, exposições do Santíssimo, é que nós hoje na catequese, isto também tem que ser programado na catequese. É festas, festas, festas disto, festas daquilo. Por exemplo, isto tem uma influência enorme, por exemplo, na preparação para a primeira comunhão, o ir visitar o Santíssimo, de vez em quando, fazer com eles antes da primeira comunhão. Claro que tudo isto devidamente adaptado à idade, não é? Obviamente. Portanto, a grande experiência religiosa estruturante do encontro com Deus, uma catequese escolarizada, corre o risco de não a fazer. E somos nós, e a responsabilidade é muito nossa, párocos, de ajudar os catequistas a programar estes tempos concretos de encontro com o Senhor ao longo do ano. Pode ser por grupo, pode-se juntar os adolescentes, pode-se juntar o primeiro e o segundo ano, isso depois aí depende das capacidades e da vontade. Agora, se deixamos que a catequese seja só um encontro de uma hora, com um catequista que às vezes a gente nem sabe se os põe a rezar, mas graças a Deus põe. Percebem o que eu quero dizer? E é aqui que entra uma dimensão fundamental, que é a necessidade de recuperarmos uma catequese litúrgica. E o que é que eu quero dizer com uma catequese litúrgica? É uma catequese que
faça da liturgia catequese, ou seja, aqueles que participarem na ação litúrgica, ela própria os catequiza, e ao mesmo tempo uma catequese que prepare a liturgia que eles vão celebrando. Eu vou-vos dar um exemplo que era para dar mais à frente, mas vou agora, está bem? Desculpem lá. Posso continuar, é que está quase a chegar às 3h30. Estão cheios de sono já. Não. Dava-me jeito de continuar mais um bocadinho antes do intervalo, pode ser? Vou-vos dar um exemplo de catequese litúrgica neste duplo sentido. A liturgia como a grande catequese da Igreja, porque a liturgia que os catequiza. Mas tem que ser acompanhado, ao mesmo tempo, por uma catequese para a liturgia. Portanto, as duas coisas em conjunto. Vou-vos dar um exemplo das missas com crianças em que a gente anda a fazer, a cometer um erro, na minha opinião. Eu estou a dizer isto porque vejo, e também vejo muita coisa bonita. Os miúdos levam as ofrendas, às vezes vão ler agora. Leem, fazem essas coisas todas que fazem. E eu estou a celebrar e vejo o miúdo, chega à altura de ler, ele vai todo. Chega ao ambão, lê o texto todo muito bonito. Outras vezes é nas ofrendas, leva o pão e o vinho. A catequista preparou ao pormenor para aquele ato que ele ia fazer. Depois eu não me lia, meto-me com ele, ou noutra altura da missa, e pergunto: o que é que acabaste de ler? Não sei. O que é que levavas na mão? Não sei. Nós não tivemos a educar, tivemos a treiná-los. Catequizar para a liturgia não é treinar miúdos para fazerem coisas na missa. É outra coisa que dá muito mais trabalho. Eu prefiro que ele se engane a ler porque é miúdo, mas antes a catequista, em vez de estar a dizer que tens esta palavra assim, está a dizer: isto que tu vais ler significa isto. Isto que levas na mão muito direitinho significa isto. Portanto, aqui a catequese litúrgica, cuidado, porque anda muita gente a fazer preparações litúrgicas, que é treino e não é catequese. Bem, então, se me permitem, faço este introito. Não sei, está aqui. Avançava mais um bocadinho. Nós temos que pôr, ou temos que tentar, uma iniciação cristã na lógica da graça. De uma catequese que prepara bem para receber os sacramentos a uma catequese que inicia na fé pelos sacramentos. Eu agora vou passar muito rapidamente. A fé, para ser vivida, tem de ser celebrada, obviamente. Senão não vamos lá. Temos que pôr esta gente a celebrar. Esta vou passar à frente, quero uma provocaçãozinha. Ou querem uma provocaçãozinha, Sr. Adolfo? É uma teoria minha. Não é minha. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Falamos muito em catequese, queridos irmãos. Eu, pessoalmente, o que estudei de catequese, o que tenho estudado, o que tenho refletido, o que tenho vivido, eu não acho que haja um problema. A catequese, o grande problema da catequese não é catequético, é eclesiológico. Porque quando nós respondermos à pergunta que a Igreja queremos ser, e estivermos minimamente de acordo, saberemos adotar o modelo de catequese apropriado. Porque os modelos estão aí já há muito tempo. A gente é que chega a uma igreja e a resposta a esta pergunta é uma, até na liturgia. A catequese é outra. Vamos à igreja ao lado e a resposta é outra, a liturgia é outra e a catequese é outra. Isto é um assunto sério. Tem sido a minha reflexão, a minha grande teoria, se quiserem, agora em termos académicos, que eu tenho desenvolvido nos últimos anos é: não existe um problema catequético, existe um problema eclesiológico. E quando respondermos a esta pergunta, o Concílio deixou em aberto, nós também saberemos adotar um modelo de catequese. Nós temos um que é a pedagogia catecumenal, é o que nos pedem os documentos todos. O que é a pedagogia catecumenal? Agora é que não vou passar muito à pressa, senão não tenho tempo. É isto tudo que eu estive a dizer. Portanto, diz-nos o diretório: dado que a missão ad gentes é o paradigma de toda a missão evangelizadora da Igreja, o catecumenato batismal é o modelo inspirador da ação catequizadora. Portanto, do Manuel Pelino tem um livro que vale a pena ler. Não é um livro, é aquela nota pastoral que ele escreveu sobre a iniciação cristã.
é das coisas melhores que eu li. A gente tem mania que o que vem lá fora é muito bom. Os franceses e os belgas escrevem, mas depois a gente chega lá à igreja e aquilo parece que estamos sempre em missas de sétimo dia, ou então em fantochadas que a gente nem sabe se está numa igreja ou se está no circo. Não é? Nós escrevemos pouco, mas ainda. Dom Manuel Plínio, vale a pena ler essa carta do Dom Manuel Plínio, em que ele chama isto para esta atenção. A formação cristã tem em vista formar discípulos de Cristo e por isso deve organizar-se como um caminho que progride e não como um tempo de preparação para os sacramentos que se recebem como medalha de bom comportamento ou de assiduidade. Ultrapassar a perspectiva escolar da transmissão de conhecimentos e pôr em prática a formação de discípulos que aprendem o caminho de Jesus. Aqui é já do diretório. Sem copiar a configuração do catecumenato batismal, portanto não é copiar o catecumenato batismal, é inspirado nele, diz o trata-se de retirar dele a inspiração enquanto verdadeira escola da fé. E depois vocês sabem, também como eu, as características do catecumenato. Intensidade e integridade da formação, caráter gradual, com etapas, ligação aos ritos, símbolos e sinais, especialmente bíblicos e litúrgicos, e pela referência constante à comunidade cristã. Portanto, o modelo é este que a Igreja nos pede, não é? Isto eu tirei isto diretório, não é? Então, os elementos estruturantes da pedagogia catecumenal, a globalidade da formação, cá está, a pessoa no seu todo, não só o intelectual, mas da importância dos ritos, das celebrações, etc, etc. Reparem esta citação da Agentes 14, que é muito bonita. O catecumenato, que inspira a ação catequética da Igreja, não é uma mera exposição de dogmas e preceitos, mas uma formação e uma aprendizagem de toda a vida cristã, prolongada de modo conveniente, por cujos meios os discípulos se unem com Cristo, seu Mestre. Por conseguinte, sejam os catecúmenos convenientemente iniciados no mistério da salvação, na prática dos costumes evangélicos, dos ritos sagrados, a celebrar em tempos sucessivos a dimensão celebrativa, litúrgica, como suporte da ação catequética e bíblica. A pedagogia litúrgica, já falei, que é uma característica do catecumenato, que temos que recuperar na catequese. A liturgia é a grande catequese da Igreja e nós continuamos a matá-los de férias no Natal e na Páscoa, quando a grande catequese está a acontecer. A pedagogia bíblica, que é uma das características do catecumenato, como sabeis também como eu, mas que é também um processo educativo doutrinal. Portanto, isto não exclui a dimensão do conteúdo, do credo. E a necessidade de uma catequese sistemática e progressiva, como nós temos nos catecismos, que possa fazer esta ligação. É uma formação exigente. E eu chamo aqui a atenção para isto. Eu costumo dizer isto, perdoem-me agora nas aulas, mas é só para pensarmos em conjunto. Vocês reparem, queridos irmãos, que o catecumenato que nasceu nos primeiros 2 séculos da Igreja, depois acabou logo por morrer, também conseguiu, é difícil retomá-lo. Praticamente o auge do catecumenato foi no século II, e depois com o batismo das crianças, depois da paz de Constantino, o catecumenato desapareceu até o Vaticano II. Mas reparem, quando a Igreja, foi na Igreja nascente, que era uma Igreja no meio de imensas dificuldades, todos nós sabemos, até estamos a ler agora, durante o tempo pascal, os Atos dos Apóstolos, foi quando a Igreja foi mais exigente para aqueles que batiam à porta para ser catequizados. Ou seja, quando à partida podia parecer nós precisamos é de ser mais porque somos poucos e queremos levar a boa nova, foi quando ela foi mais exigente para aqueles que lhe bateram à porta. Acolheu-os a todos, mas propôs-lhes um percurso, ou seja, como eu, bem exigente. E nós facilitamos demais. Porquê? Porque ainda estamos na lógica do número. E por isso é confrangedor ouvir um jornalista. Então, mas já não são 90% de católicos, são 70%, e ouvir um bispo responder, mas ainda são muitos. Enquanto nós estivermos na lógica do número. Portanto, uma formação também exigente, porque senão não vamos lá, não é? Feita por intermédio de uma regeneração sacramental, que é isso do catecumenato. Isto eu tirei do Cassiano Florestan, que é o grande homem do catecumenato. Cá está, uma formação cristã na lógica da graça, isto já são palavras minhas, de tal catequese que prepara para bem receber os sacramentos, a uma catequese em que são os sacramentos que vão
estruturante. Querem um exemplo de como a gente ainda pode melhorar? Se calhar já estão a ficar cansados agora. Posso falar mais um bocadinho? Não, se quiserem fazer intervalo, eu faço, estejam à vontade. Dou um exemplo, é um exemplo que eu costumo dar, que é o da primeira comunhão. Quando digo nós, mal digo nós, igreja, nós em particular, padres, ou nós catequistas. Reparem como o sacramento da confissão, que é também o terceiro catecismo que eles têm, fazem a sua primeira confissão, é tratado ainda pela maioria dos catequistas e de alguns padres como um sacramento que prepara para a primeira comunhão e não como um sacramento estruturante da vida que eles vão receber a partir dali. E desvalorizamos completamente o sacramento da confissão, porque o tratamos como um tempo de preparação para a primeira comunhão, quando ele é um dos sacramentos que nos estrutura nesta caminhada. E até há paróquias, não são as vossas, mas até há paróquias, em que eles fazem a primeira confissão como preparação para a primeira comunhão e depois nunca mais se pensam em fazer uma celebração penitencial para eles bem feita, todos os anos, etc, etc. Somos nós próprios, muitas vezes, que desvalorizamos os sacramentos como sinais da graça de Deus a estruturar-nos a caminhar. Este exemplo da primeira confissão, eu tenho, uma vez tive uma discussão nos Açores com um padre por causa disto. Eles nos Açores têm um hábito, é um hábito cultural, portanto eu também entrei em matéria e fui um bocado indelicado, porque é um hábito cultural. Eles têm um hábito nos Açores, fazem a primeira, naquela ilha, fazem a primeira comunhão no domingo à tarde e domingo de manhã as crianças são confessadas. Para quê? Para a primeira comunhão vir logo a seguir à confissão para eles irem sem pecado. E eu defendo a teoria que acho que não há mal nenhum que eles façam, aliás o atual catecismo prevê que eles façam a primeira comunhão na altura da quaresma. E depois muitas vezes fazem a primeira confissão na quaresma. E depois fazem a primeira comunhão no final de maio, habitualmente nas paróquias. Ao corpo de Deus. Assim. E eu dizia, pois sim, também não há mal nenhum que eles antes da primeira comunhão até podem confessar-se outra vez, se fizeram a primeira confissão cedo. E se precisarem. Mas não, e eles embirravam, tem que ser o mais junto possível. Porque eles sem a confissão vão diretamente, é a subalternização total de um sacramento ao outro. E de um sacramento que é estruturante. Não é? Eu depois dei-lhe um exemplo também. Ele aí, professor, quantas vezes nós não vamos celebrar a missa e sabe Deus como é que nós vamos. O mistério é muito maior. É a graça de Deus a agir em nós, não é a nossa pureza. Bem, e sobre os sacramentos em particular, tenho dado muito que pensar, porque mesma forma como isto já me aconteceu, eu ter-me impedido para confessar crianças de primeira confissão e eu ter-me ido embora porque aquilo que tinham preparado. A primeira confissão de uma criança é de tal maneira importante para o resto da vida dela que tem que ser tão bem preparada como a primeira comunhão. E tem que ser uma celebração não tão bem preparada como a primeira, senão isto é só para dizer que muitas vezes nós acreditamos na graça de Deus. Eu costumo dizer a exposição do Santíssimo Sacramento. Aos miúdos não são capazes, são capazes, se forem tocados, e nós não acreditamos que Deus está ali, então porque a gente não faz mais com Ele. Eu tenho aquela experiência do Despertar da Fé em Lisboa, que já vos falei, que é do 0 aos 6, mais em centros, já vos falei de outra vez, mais em centros paroquiais, como Valência e Jardim de Infância. E aqueles que já têm prática disto há alguns anos, têm miúdos 4, 5 anos em exposições de Santíssimo, em silêncio, a rezar.